Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 6. O que é crime? Conceitos formal, material e analítico descomplicados. Conceito formal, material e analítico de crime. Olá, futuros criminalistas. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos, o seu canal direto ao ponto para desvendar os mistérios do direito penal. Hoje, vamos construir a base do nosso conhecimento, explorando as diferentes formas de conceituar o crime, sob a ótica formal, material e, principalmente, analítica ou dogmática. Preparem-se para entender a estrutura fundamental do delito. O conceito de crime. 3 perspectivas essenciais para o direito penal. Definir o que é crime é crucial. Ao longo da história e da doutrina, diferentes abordagens surgiram para nos ajudar nessa compreensão. Vamos analisar 3 das mais importantes. A. Conceito formal. O conceito formal de crime, tradicionalmente atribuído ao renomado jurista Francesco Carrara, é simples e direto. Crime é toda conduta que ofende a lei penal. Nessa perspectiva, o foco está na transgressão da norma estabelecida pelo legislador. Se uma ação está prevista como crime em lei, então ela é considerada criminosa sob o ponto de vista formal. B. Conceito material. O conceito material de crime vai além da simples violação da lei. Ele busca a essência do que torna uma conduta merecedora da intervenção penal. Sob essa ótica, crime é a conduta que efetivamente ofende ou que representa um perigo concreto de ofensa ao bem jurídico tutelado pela lei penal. O bem jurídico é o valor ou interesse considerado relevante pela sociedade protegido pelo direito penal, como a vida, o patrimônio, a liberdade, etc. Para o conceito material, não basta descumprir a lei. É necessário que essa transgressão coloque em risco ou lesione um bem jurídico importante. C. Conceito analítico ou dogmático. O conceito analítico, também chamado de dogmático, é o mais utilizado e aprofundado no estudo moderno do direito penal. Ele decompõe o crime em seus elementos constitutivos, em seus substratos. A visão majoritária da doutrina divide o crime em 3 elementos principais: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Vamos analisar cada um deles. O fato típico. O primeiro substrato do crime. O primeiro passo para a existência de um crime é a ocorrência de um fato típico. E tudo começa com a conduta, pois somente os comportamentos humanos, sejam eles por ação, comissivos, ou por omissão, omissivos, podem ser considerados criminosos. Essa conduta deve ser dolosa, intencional ou culposa, resultante de negligência, imprudência ou imperícia, e deve gerar um resultado, que pode ser material, uma modificação no mundo exterior, como um ferimento, ou meramente jurídico, a violação de uma norma, sem alteração física imediata. Além da conduta e do resultado, é fundamental que haja um nexo de causalidade, ou seja, uma relação de causa e efeito comprovada entre a conduta do agente e o resultado ocorrido. Por fim, para configurar o fato típico, é necessária a tipicidade. A tipicidade possui 2 dimensões. Tipicidade formal é o juízo de adequação perfeita, o encaixe da conduta praticada pelo agente, a descrição abstrata do crime prevista na lei penal, nos elementos do tipo penal. É a subsunção do fato concreto à norma. Tipicidade material vai além do encaixe formal. Ela exige uma violação relevante, significativa, do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Se a ofensa ao bem jurídico for insignificante, de pouca importância, aplica-se o princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material e, consequentemente, o próprio crime. A antijuridicidade ou ilicitude. A conduta contrária ao direito segundo o substrato do crime é a antijuridicidade ou ilicitude.
Ela consiste no juízo de contrariedade entre o fato típico, a conduta que se encaixa na descrição legal, e todo o ordenamento jurídico, não apenas a lei penal. Analisamos aqui se aquela conduta típica é permitida ou proibida pelo direito como um todo. No direito penal, vigora a teoria da ratio cognoscendi, ou teoria da razão de conhecer. Essa teoria estabelece que a tipicidade gera uma presunção relativa de ilicitude. Ou seja, se um fato é típico, presume-se que ele também seja ilícito, a não ser que exista uma causa de exclusão da ilicitude, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito, que afaste a antijuridicidade no caso concreto. A culpabilidade, o juízo de reprovação pessoal presentes o fato típico e a antijuridicidade, temos o chamado injusto penal. O terceiro e último substrato do crime é a culpabilidade, que se refere ao juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor desse injusto penal. É a análise da responsabilidade do agente pelo ato ilícito que cometeu. Esse juízo de reprovação pessoal da conduta injusta envolve a análise de 3 elementos que expressam a liberdade da vontade e a capacidade do agente de se comportar de outra forma, e que condicionam a própria existência do crime. Imputabilidade. É a capacidade biopsicológica do agente de compreender o caráter ilícito do fato que praticou ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Pessoas com certas doenças mentais ou menores de idade, por exemplo, podem ser consideradas inimputáveis. Potencial consciência da ilicitude. É a capacidade, condicionada social e culturalmente, que o agente tem de compreender que sua conduta é contrária ao direito. A ignorância da lei penal é inexcusável, mas em certas situações específicas, um erro sobre a ilicitude do fato pode excluir ou atenuar a culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa. É a possibilidade concreta que o agente tinha, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, de agir de acordo com o direito, de se comportar de maneira diferente daquela que adotou. Se, por exemplo, o agente estava sob uma coação irresistível, sua conduta pode não ser considerada culpável por ausência de exigibilidade de conduta diversa. Com esta aula, construímos um alicerce fundamental para o nosso estudo do direito penal. Entendemos as diferentes perspectivas sobre o conceito de crime, com foco especial no conceito analítico, que o decompõe em fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Dominar esses substratos é essencial para analisar qualquer conduta sob a ótica penal e compreender a estrutura do delito em nosso ordenamento jurídico. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor para seus estudos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para mais aulas de direito penal direto ao ponto. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!